Eu tô com o Huawei e o Jota. A moda não interessa direito. A gente é muito estrela. Cada um. Tá pronto, a gente tá aqui morto de fome. Olha, no plástico bolha, se a gente deu risada, é a parte que vai. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô com o Huawei e o Jotã do Plástico Bolha. Aliás, é um canal que eu amo. Sério, não é brincadeira. Para, sério. É muito engraçado. Para. E eu trouxe eles pra gravar, pra falar um assunto sério. Não é graça aqui. Tá bom, é grosseiro. A gente vai falar um pouco sobre como foi o processo de se assumir e contar como cada um se assumiu, né, pra sua família, pros seus amigos. Porque não existe uma fórmula certa, mas a história de cada um pode ajudar vocês. Eu recebo muita mensagem em relação a isso. Então vamos lá, meninos, contem. A gente recebe muito também, muita mensagem pedindo como foi se assumir, como é que foi pra ser. A gente tenta fugir, porque as pessoas elas não perguntam tanto como foi pra gente se assumir, elas perguntam mais o que eu posso fazer. Só que é complicado, porque cada situação é uma realidade diferente. Mas eu, particularmente, quando eu me assumi, eu demorei bastante tempo pra perceber que eu era gay, em primeiro lugar. Foi um processo. Até aí. Não, fofo não. É fofo. Lento, cada um tem o seu Foi um tempo. Eu comecei a sentir algumas coisas pelo Justin Bieber. Isso é real, gente, eu não tô zoando, realmente foi. Tipo, 2009, 2010, eu vi aquele menininho do cabelinho jogado pro lado e falei assim, olá, tudo bom? Senti um fogo crescendo dentro de mim. E um quê? Um fogo. Um baby crescendo dentro de... E aí o que aconteceu? Ao longo do tempo foi um processo de aceitação, de perceber que de fato aquele sentimento que eu sentia pelo Justin Bieber era, né, era ser gay, né? Inicialmente é aquele processo de primeiro você achar, não, mas talvez eu seja bi, sabe? Primeiro eu pensei, não, talvez eu seja bi. Aí chegou um momento que eu falei, não, mas então eu preciso começar a ter experiência com garotos, porque eu já tinha ficado com garotas, pra ver o que eu quero mesmo. E aí eu comecei eu criei um perfil no Tinder e dei match com alguns garotos, saí com eles, fiquei com eles, gostei de tudo. E aí eu conheci o Pedro. E a gente começou a ficar, em 2 meses depois a gente já tava namorando. E aí quando a gente tava namorando há 4 meses, eu falei assim, não, chega. Aconteceu uma coisa que ele tava pensando em fazer um intercâmbio, mas aí ele decidiu que não ia fazer, porque a gente realmente queria investir no relacionamento. E aí aquele dia eu fiquei muito tipo abalado assim, não, mas se ele tomou essa decisão de mudar, que muda a vida dele de fato, eu preciso tomar uma que vai mudar a minha também. E aí eu cheguei em casa e entrei nos quartos dos meus pais e falei... E aí eu falei, olha, pai, mãe, eu tô namorando o Pedro, que eles já conheciam, dei na lata assim. E aí foi um processo de um mês meio estranho. Boa noite, galera, tudo bem? Tô namorando. Foi bem assim, tipo, eu cheguei num dia aleatório qualquer, eles não estavam esperando de forma alguma. Entrei no quarto e falei, pai, mãe, eu tô namorando o Pedro. Dei na lata assim, porque não tem como ser, né, tipo, tentar criar um ambiente mais favorável. Mãe, não adianta. Então, E aí a reação dos meus pais foi muito positiva, em geral, assim. Teve aquele 1 mês em que a gente ficou meio estranho, uma relação meio estranha. Não, e aí a gente, hoje em dia já tudo bem, o Pedro já fica aqui, já mora aqui com a gente, né, na casa, era tudo uma estratégia. Era tudo uma estratégia do Pedro pra se mudar pra cá. Eu senti um peso no Mora. Eu senti essa fiquei um pouco assustado. Eu pensei, tipo, será que é o Pedro já mesmo? mora aqui com a gente. Não, mas então. Essa é a minha história de como eu me assumi, entendeu? No meu ambiente familiar, eu percebi que era favorável, né? Que tipo, que eu poderia fazer isso, que os meus pais iam ter uma reação. A gente sempre fica na dúvida, a gente sempre pensa, não, eles vão me chutar pra fora. O pior, né? Sempre, a gente pensa o pior. E aí a reação foi muito boa, sabe? Foi super tranquilo. E não, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, com certeza. Você, Jota, como foi? Então, eu nunca tive dúvida sobre ser gay ou não ser. Eu sempre fui muito viado. Decidido. A única dúvida que eu... Ai, não, bicha. A única dúvida que eu tive. Não, mas eu sempre tive muita certeza desde muito novinho. E eu já sabia, eu achava os meus colegas bonitos e tal. E não tinha não tinha questionamento nenhum mesmo, não.
Mas tinha esse problema da família mesmo também. Eu não tive coragem de jogar isso na minha família, né, na minha casa, porque eu conhecia lá o ambiente que eu morava e eu não queria causar confusão e tal. E aí eu planejei tudo e falei, eu vou embora daqui e vou ver a minha vida a partir do momento que eu sair daqui. Que eu não estiver mais sobre as asas deles, né, sobre. E aí foi isso que eu fiz, assim, eu me planejei lá com 19 anos, me organizei, vim morar aqui em Florianópolis. E aí, quando eu cheguei aqui, assim, eu fiz a minha promessa, assim, de vida nova, né? Tipo, a partir daqui eu vou ser eu mesmo. Eu não vou ficar me escondendo, eu não vou sair dizendo, oi, eu sou gay, tudo bem. Mas se a pessoa chegava e perguntava, eu falava, eu lembro que era até uma coisa meio aliviante, assim, sabe? Muito, tipo, a pessoa chegava e falava, mas você é gay? Eu falava, aham. Mas tu já não hesitava logo que tu chegou? Não hesitava, não. Realmente era uma coisa que tu tava, tipo, guardando há muito tempo pra fazer. Sim, exatamente, assim, já foi realmente, assim, pra esse desencargo, assim, sabe? Cheguei já vivendo quem eu era pra ser mesmo. E aí só em 2012 foi que eu contei pra minha mãe, assim, que ela me questionou. Então eu não... Que foi pessoalmente ou não? Não, foi numa conversa por Skype. 2012. Uma bicha velha. O que sua mãe falou? Não, porque assim, eu tava passando por um período bem complicado, tal, difícil, e ela me sentiu, assim, que eu tava triste, e ela me questionou. Só que eu acho que ela já era uma coisa que queria ser questionada há muito tempo, e ela não tinha como, não sabia mais como, porque quando você sai de casa rola esse distanciamento, sabe? Sim. E assim, é foda, porque eu acho que o momento ideal disso acontecer é na adolescência, nos momentos das mudanças, no momento que você também está se sentindo muito vulnerável, gostaria de se sentir mais abraçado, principalmente pela família, e isso lá em casa não aconteceu. Então, quando aconteceu, pra mim já não fazia muita diferença, sabe? Então ela veio e me questionou, se tem alguma coisa pra contar, fez bastante rodeio. Daí eu falei, olha, você tá querendo saber se eu sou gay? Sim. A resposta é sim. Então, é isso. E nunca mais falou nisso, a gente vive normalmente desde então. Sim. Meu pai, eu nunca conversei com ele a respeito disso, mas também não tenho muito contato, então assim, né, é como se não fizesse diferença. Mas eu acho que o maior alívio não foi em justificar ser gay pra um ou pra outra pessoa, foi justificar e aceitar ser gay pra mim mesmo. Eu ia falar, sabe? Acho que o maior alívio foi esse, assim. Quando a gente se entende, tipo, sim, mesmo. você se entende, você se aceita e você segue e você fala, as coisas estão mais leves agora, porque eu não tô esperando a aprovação de ninguém. Eu posso viver, eu posso me manter e tal, e eu me aceito nessa condição e isso pra mim é o importante, assim, e eu senti muito isso. E aí depois disso, tipo, a aceitação veio naturalmente, assim, da minha irmã, todo mundo, nunca tive problema nenhum com elas, assim, mas as coisas começaram a fluir normalmente, eu comecei a conversar, já trocar foto de macho, já, sabe, questionamentos, contar histórias, trocar figurinhas e tal, foi muito natural. E hoje isso é algo, assim, totalmente do cotidiano, assim, sabe, que entrou no senso comum, assim. Eu vejo que no meu processo de aceitação de quem eu era, de quem eu sou, foi muito difícil o período em que eu me afastei de todo mundo antes de me assumir de fato. Porque houve aquele momento em que eu pensei, não, vai acontecer o pior, então eu já vou criar uma defesa emocional aqui, em que eu me afasto de todo mundo, porque se eles me rejeitarem, eu já rejeitei eles antes. Sim, e rola muito isso. E aí até aquele filme Love, Simon, acontece aquela situação em que ele conversa com a mãe dele e ela fala que agora ela precisa que ele se solte. E eu senti que depois que eu me assumi, teve um longo período ainda em que eu fiquei preso com relação ao resto da minha família, não aos meus pais. Até os meus pais, na verdade, também teve esse período. E aí, depois, então, eu diria que 2 anos depois que eu me assumi, é que eu realmente sinto que agora eu tô realmente livre pra ir ali fora e dançar Lady Gaga, pra despirocar real, assim, sabe? Tipo, ser quem eu realmente sou. Eu não rolou esse distanciamento porque eu já morava no Mato Grosso, então se eu distanciasse mais eu ia pro Cauá, não ia dar certo. Mas eu, adolescente, eu já mantive uma distância muito, assim, muito grande, assim, da minha família. Então, porque ser gay num lugar muito pequeno é um castigo que você não tem noção, assim, você não tem noção. E é muito bizarro, porque era ridícula a forma como eu tinha que lidar com a rejeição, ou com o bullying. Porque os caras que me faziam bullying eram os mesmos caras que me procuravam pra ficar comigo. Então era uma coisa muito ridícula, é sério, e daí eu já faço piada com isso nos outros vídeos da gente, assim, mas era muito real. Eu não tive um cara que tirava sarro de mim, ou que me expunha ao ridículo, sabe, nas situações assim, de que a gente tava com amigos e tal, e que depois não veio pedir pra ficar comigo, ou ficava com amigos meus, ou, sabe?
E aí eu olhava e falava, cara, o preconceito ele tá muito, sabe, essa discriminação ela tá muito fincada em ambientes ou em pessoas onde existe essa prisão de não poder ser quem ele realmente é, sabe? E aí eu ficava, aí quando eu descobri isso, eu falei, você me quer? Tudo bem, eu também quero. Que delícia. Eu não podia escolher muito, então... Mas era muito real isso. Não tinha muita gente, mas isso aconteceu muito e pra mim foi muito, sabe, eu meio que buguei na época. Eu lembro quando o primeiro cara chegou em mim, assim, de verdade, e eu fiquei tipo, meu Deus, eu não acredito, ele tirava sarro. Uma amiga minha teve que me defender uma vez no meio de uma roda de amigos porque ele tava, tipo, acabando comigo de me humilhar. E ele tá aqui agora. Eu falei, não. Uma semana depois a gente ficou, mas de cara eu falei não, pelo menos fui eu que Eu falei não, foi pra ele. Eu disse assim, não, isso não vai acontecer novamente. E eu queria trazer eles principalmente pra dizer pra vocês que a gente tem muito em comum, mas a gente também tem muita diferença, né? Sim. E vai ser diferente pra todo mundo, é impossível que seja igual, por isso que não existe uma fórmula de como se assumir, nem o processo mais fácil. Mas o que a gente falou aqui é que primeiro se entende com você mesmo, sabe? Esse processo é o mais importante, ele é necessário, aliás, depois as coisas ficam muito mais fáceis, a gente promete. Ou não também, né? Depende de cada um. Mas eu só queria dizer mesmo que são pessoas diferentes, cada um tem a sua história, cada um tem suas famílias, seus amigos. E o bom é a gente estar bem consigo mesmo e depois o resto flui. E as coisas não acontecem do dia pra noite. Não, entenda que é um processo longo. Tipo, quando a gente falou, eu fiquei pensando assim, tipo, adolescência até a fase adulta, assim, foram muitos anos, muita coisa rolou. E vai continuar rolando também, na verdade, né? A gente vai, tomara, né? A gente continua se importante. Exatamente, a gente continua se construindo. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal deles. Isso. Já conferir todos os vídeos. O vídeo que a gente fez pro nosso canal não tá tão profundo assim. Não, mas tem Shawn Mendes, Kylie Jenner e Hailey Baldwin. E Diego. A minha história de amor, exatamente. E ele é o centro dessa história. Verdade. Ele morre no final. O assassino é o Budon. Então é isso. Se inscreva aqui no canal também, dê joinha no vídeo e nos sigam em todas as redes sociais. Tchau. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.